Nós vamos, nesse instante, respirar bem profundamente, sentindo e convidando a presença dos guardiões em nosso lar, para que possamos, nesta tarde, termos uma tarde de muito aprendizado e com muita proteção. Expandindo um pouco mais os nossos sentimentos, nós vamos buscar a sintonia de Ruiz, de Eliamar, de Cíntia, de Cássio, de Maria Amélia, para que assim, unidos, possamos estarmos dentro do Hospital Santa Cruz, com todos os espíritos que estudam junto conosco. Que essa energia possa expandir o nosso cardíaco para que possamos sentir e expandir a nossa consciência para a nossa compreensão. Que seja uma tarde de estudos fraternos, equilibrados e harmoniosos. Graças a Deus, graças a Jesus. Na medida em que falava, Marcondes demonstrava um dilatado senso de lucidez para expor seus pontos, mas ficava clara a sua alteração emocional, a caminho de uma perturbação. Irônico e alternando sua posição diante do grupo, continuava. Foi aqui que a gente parou, né? Isso. Sim. Sentimos uma sensação de tédio nesta casa. De uns tempos para cá, estamos tomados pela dúvida e queremos novos caminhos, conhecer outros lugares no mundo espiritual. Há um choque muito grande entre nossas aspirações e a orientação desta casa. Encontramos como um pedido para pesquisar em outros ambientes para nosso crescimento. Já nos sentimos fortes o bastante para ficar apenas estudando. Para quem dirige instituições respeitáveis no mundo físico, isso é pouco. Essas eram as reclamações dele, né? Que ele estava ali conversando com o Calderaro. Não é o Calderaro, é o... Como que é? É o Calderaro. É o Calderaro? Acho que é, né? Não, Cornélio. O Cornélios. Não é o Calderaro, é o Cornélios. Cornélios. É, o Cornélios. Mas aqui mostra a arrogância, né? Porque ele acha que aquilo que ele estudou Na Terra? na Terra era, era o máximo, né? O que- É o Pelo, suficiente, né? o que ele, pelo estudo que ele fez na Terra, ele podia fazer o que quisesse no plano espiritual. E aqui a gente tem uma pálida noção do que é o plano espiritual, pra gente que está encarnado, né? A gente não tem uma pálida, né? É aquilo que você fala, uma pálida, a gente não tem. Oi, Solange. Ele tinha uma expectativa, uma ilusão do que ele era mais do que na verdade ele era, né? Coisa que acontece com a gente aqui também, né? A gente sempre acha que é mais do que a gente é realmente. Caro irmão, serei sincero acerca do seu pedido, tanto quanto exige o momento, respondeu Cornélios, com docilidade e firmeza. Você diagnosticou com a precisão o que sentem. Tédio é uma palavra apropriada para o caso de almas que se sentem vazias de realizações libertadoras e infelizes consigo mesmas. É aquilo, né? A espiritualidade, ela é amorosa, mas ela fala a verdade. Então, todas as decisões que foram tomadas não tinham sido boas. Então, a infelicidade não era com o outro, a infelicidade era consigo próprio. Mas você percebe que o Marcondes continua sem entender o que ele está querendo falar, porque ele ainda continua olhando para fora, né? Ele não olha para dentro, né? Então, concorda comigo? E por que não? Não lhes foram oferecidos pequenos serviços e vocês os recusaram conscientemente, solicitando mais prazo? Então, assim, é muito interessante, né? Ó, a pequena coisa não serve, a grande coisa serve. É. Então, ó a massagem do ego. Olha lá, tô encarnada. Você vê, a gente fala, não, quando chegar no plano espiritual, com a minha mente expandida, eu vou conseguir fazer mais, eu vou, né? Na verdade,
no plano espiritual, a gente continua sendo o que é aqui na Terra. Se a gente tem essas dificuldades aqui na Terra, nós vamos continuar tendo no plano espiritual. Não tem como. É por isso que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro para transformação, né? Deixar, deixar de olhar nos outros os nossos problemas. Porque os nossos problemas estão dentro de nós, não nos outros, né? Se assim o fizermos, foi porque não os achávamos adequados às nossas possibilidades. E ele continua, né? Ele tem E ele aquela coisa, né? continua. Eu tenho a resposta na ponta da língua, né? No sentido assim, aquilo não me satisfaz. Na Né? Aquele defesa, né? E é um olha, ataque. e a gente encontra isso também nos trabalhos aqui na Terra, né? Porque quantas pessoas, não pedem para fazer trabalho para os quais ela ainda não está preparada a fazer? Então, por exemplo, quando eu trabalhava na casa de pedra, De pedra. muita gente queria fazer preleção, queria dar aula, mas não se colocava para estudar para isso, né? E estudar não é somente fazer um curso de Giratórios. oratória. Estudar significa estudar as obras, vivenciar os ensinamentos, porque numa casa espírita, por exemplo, o que você vai falar não é simplesmente reproduzir o que está escrito. É você colocar interpretação, e a interpretação é muito mais melhor, muito mais melhor, legal, né? É mais muito melhor. Muito melhor. Muito mais quando melhor. você vivencia os ensinamentos que você está querendo passar, né? É. Então, não é só lá, né? Quer dizer, desculpa, o que as pessoas fazem aqui, elas vão continuar fazendo lá. No plano espiritual, não tem jeito, É. né? Temos muito zelo em acompanhar suas fichas pessoais. No fundo, este tédio decorre de uma situação peculiar a quantos fizeram a passagem de um para outro mundo, repleto de expectativas baseadas em estados emocionais de ilusão de grandeza. Todavia, nem sempre tais anseios correspondem à realidade que espera cada um de nós após a morte. Na raiz do tédio estão o apego e a saudade, a fantasia e a mágoa. Já tinham parado para pensar nisso? Não. Na raiz do tédio tem o apego, tem a saudade, tem a fantasia e tem a mágoa. A saudade, a gente imagina que fosse mesmo, né? Porque tédio, a pessoa fica entediada, queria viver numa outra, uma outra situação que já foi, não é? Queria que fosse do mesmo jeito. Mas fantasia A fantasia é aquela coisa que assim, né? Ele se fantasia que assim, no plano espiritual vamos ficar andando de aérobus, vamos volitar, sim, né? sim. Vamos Tá. vir para cá a hora que a gente quer, voltar. Né? Ai, minha família tá ali, eu vou ali, claro. Tomar ver todo mundo. E não é bem assim. Mas se for pensar bem, as pessoas que têm tédio são aquelas que não aceitam a realidade, né? É. Então, E elas Por isso que eu te falei da saudade. E pelo apego também, né, Sérgio? é isso aí. Ele não Apego no sai passado. daquilo, É. então vem o tédio porque ele não consegue ir para Mover. frente. É isso aí. Apego e saudade, passamos todos por isso, Marconte, após o desenlace. Não morremos ontem. Alguns de nós está aqui há mais de um ano. Há quem está aqui anos e sofre deste mal. Essa não, meu amigo. Vai agora querer dizer que estamos à beira da loucura? Será que tem mais um diagnóstico para as nossas dificuldades? Então, companheiros, vejam só. Falou contagiando o grupo como se fosse um líder político em campanha. Nossa aspiração de crescer agora se chama saudade e apego. O senhor fixa Saudade de mandar. saudade de mandar, apego a vantagens. Saudades de mandar, é verdade. E apego a vantagens. Espírita, assim, não tem muita
Não, mas tá tudo certo. Tem? Espírita? É. Claro que tem. Qual? Ora, aqueles que estão na direção têm a vantagem, tem vantagem, sim. Opa! Não, mas tá tudo certo. Não vou. Não estou falando daquele que está lá. Vai, Não tô falando daquele lá que tá lá por vocação. tá. Mas um Marcondes, por exemplo, que estava lá para mandar. Para mandar, tá. Tá. Entendeu? Não, porque eu falei assim, às vezes a gente toma uns sambalês, lelês, toma umas coisas assim que. Vambora. Segue o fluxo. Vamos lá. O senhor fique sabendo que somente na casa em que dirigi havia 1.000 pessoas por semana. Ah, meu pai, são mais de 40 anos dedicados à causa. Sem essa, já ouvi isso demais por aqui. Se necessário for, eu pego as minhas coisas hoje mesmo e ultrapasso aqueles portões do hospital, sem pedir autorização a ninguém. Prefiro acreditar no que está do lado de lá a ter que continuar ouvindo as mesmas alegações. E aí? Que orgulho, que soberba, meu Deus. Né? Nossa, Eu não dava para ser o Cornélio aí não, viu? Eu ia falar assim, então, tchau, meu amigo. Vida que segue. Ele precisa aprender de alguma forma, né? É, Pare de mentir a si mesmo, irmão querido. Quem pode negar sua ansiedade em regressar ao comando? Não permitiremos que venha a cair novamente nas mãos de assaltantes que aguardam ansiosos além dos muros quando se desesperam ante a paciência pedida pela vida. Então, a gente pegou o Marcondes no lírio de esperança, mas ele já tinha sido socorrido. A gente não sabe como que foi o desencarne de Marcondes, qual foram os seus primeiros tempos de umbral. A gente sabe que ele foi socorrido. Então, lá, as 1.000 pessoas que ele tinha dentro do centro deram o quê? Deram a oportunidade dele ser socorrido, tá? Dele ser socorrido. Como muitos espíritas são socorridos, porque fizeram realmente um trabalho na coletividade. Tudo bem? Tinha um, já tinha dado para entender isso, né? Que assim, qual é a outra parte que nós não conhecemos do socorro, né? Então terão de me segurar à força. Se for preciso, Marcondes, o faremos. Não podemos, para o seu bem, permitir sua insanidade no comando novamente. Insanidade? Ouviram isso? Falam aqui em comando. Comando! Então, querer saber como vão os nossos na terra é querer mandar, querer ajudar as instituições que erguemos com suor e renúncia é apego. Não foi isso que eu aprendi sobre a morte nos livros doutrinários, de jeito nenhum. Todos os livros falavam em continuidade. E será isso a continuidade, amigos? Cortados abruptamente do convívio nos locais onde tivemos nossas maiores vitórias? De que vitórias você fala, Marcondes? A generosidade de vocês esconde algo ruim. Será que em nossas fichas secretas, ironizou, que até agora nem pudemos consultar, nada é registrado de bom? E o que me faz pensar... É o que me faz. É o que me faz pensar que há uma estratégia de domínio por trás de tudo isso. Vocês ouviram, amigos? Falou dirigindo-se ao grupo novamente. Veio da boca deste homem que se diz instrutor, que, se necessário, vão me conter fisicamente, caso eu queira fugir. Uma lição a vida me ensinou. Onde surge a palavra força, existe opressão e maldade. Que acham agora? Não há algo muito estranho? Oh, meu pai! Será para o seu próprio bem, Marcondes, interveio Cornélios com humildade e ternura. Meu bem? E quem vocês acham que são para determinar o que é o bem para mim? Essa generosidade de vocês me espantam. Essa generosidade não pode ser conivente,
caro amigo. No corpo físico, eu tinha um reconhecimento dos homens. Era respeitado no movimento espírita e, quando Marcondes se preparava para continuar, Cornélios interrompeu com mais determinação sua fala. Na terra, muitos são bajulados com títulos e adjetivos, honras e créditos que jamais fizeram por merecer. Com facilidade, graças ao nosso egoísmo, esquecemos a bondade celeste e o amparo ante nossos desvios enfermiços. Que credencial de autoridade acrescenta uma casa com 1000 pessoas ou mais? Significa um número ou representa mais oportunidade de servir? Em 1000 pessoas, enxergamos uma multidão que reverencia nossa suposta grandeza ou um ensejo bendito de confortar e esclarecer. É uma pergunta. De confortar e esclarecer. Uhum. São as dúvidas, né? Porque, assim, o Sérgio sempre fala, é uma das frases, assim, mas desde a escola. Virgínia fez escola com Sé. Cegos guiando cegos. É, Indo No abismo. no abismo. sim. Que credenciais de paz nos confere quase meio século de serviço no bem, quando nos achamos há milênios nas furnas do interesse pessoal declarado e consciente? Serão mesmo décadas dedicadas à causa da doutrina ou à nossa? Servimos a alma do Cristo ou ao espaço pessoal de destaque e personalismo? Você vê que quando ele falou, ele não falou do serviço que realizavam, ele falou da quantidade de pessoas. Então é isso que chama a atenção dele, né? Não é o trabalho que ele realizava, mas a quantidade de pessoas que E ele tinha, atendia. estava atendendo. E não era ele, né, Leda? Ele fazia parte de uma coletividade. É. Porque Sim. nenhum médium vai atender 1000 pessoas. Mas ele achava que era por causa dele que todos Né? estavam lá. A casa que, né, que atendia essas 1000 pessoas, com vários Com vários médiums, né? médios E a gente junto, não não? faz serviço sozinho, né? Quer dizer, a gente não faz quase nada, né? Mas tudo bem, né? E respeito e reconhecimento são esses que os homens na matéria nos emprestam, caro irmão? De que nos valem aqui no mundo das realidades eternas? Acaso se esqueceu do que já passou aqui mesmo no hospital, Marcondes? A cirurgia, o encontro com Eulália, suas dores que foram amenizadas? Acaso terá esquecido o carinho com que foi tratado? É. Aí você vê, né? Quanto terei de pagar por isso? Tem alguma moeda no hospital para que eu possa ressarci-los? Ele Diga, fica barato. e eu pagarei. Só não aceito que sejam donos do meu futuro, donos do meu destino. Então, assim, ele não reconhece, ele não consegue reconhecer que ele era um espírito doente, que ele necessitou do auxílio do plano superior para que pudesse se fortalecer. Ele não conseguiu. Ele trabalha no ego ainda, eu vejo isso, só no ego, no egoísmo, nas ervas daninhas que a gente carrega da terra. Ele não. É, sim, a ilusão que ele tinha, porque 40 anos ele comandou uma casa espírita, porque ele era dirigente, etc., ele teria um destaque na vida espiritual. Só que lá na vida espiritual, o que vai contar realmente, o que é necessário, como falou aqui, tudo bem, 1000 pessoas, mas é só ele que faria isso? Só ele que era a pessoa que cuidava dessas 1000 pessoas? Não, como você falou, era um grupo de médios que estava ali, mas ele se achava, como era ele lá, mais de 40 anos e tal, ele tinha que ter todas as benesses lá no plano espiritual. A ilusão que ele levou, o apego ao comando, né? Essas coisas. Mas o que chama a atenção é que ele ainda está olhando para o lado de fora. Do lado de fora, sim. Falar que o que compra a passagem dele no plano espiritual é o trabalho que ele realizou para os outros, não o trabalho que ele realizou com ele mesmo.
Mas assim, aquilo que ele viveu, tudo bem, um casamento não dá certo? Não dá. Se separa, começa uma outra relação, não se tem amante, não é verdade? Não se tem nada disso. E ele fez. Então, isso são problemas de valores. E a gente É, sabe que a gente responde por isso, não é verdade? A gente sim. responde por essas leis, porque a gente está ultrapassando. Então, assim, ele não conseguia lembrar disso. Ele só via aquilo que o Sérgio tem frisado nesses dias, o fora e não o dentro. Ou Porque não dentro. ele se negava a ver. Então, Ver quando o dele, né? Ele, né? Ele. Ele é o centro. Então, aqui diz nem o encontro com a Eulália, né? Aquele que nós É. lemos, aquilo tudo que Sim. aconteceu, nem aquela isso. cirurgia Cirurgia. que ele passou, né? A retirada do ovoide que estava na Void, parte genésica dele, né? O resgate daqueles espíritos, a Eulália cuidando. Nada disso tocou o tudo isso coraçãozinho tocou o dele. coração dele. Mas não que ele não se lembrasse, ele que não estava Reconhecia. valor, reconhecendo, né, o que ele recebeu. Chama-se memória seletiva. Ele vai lembrar Ah, só daquilo que ele quer, que ele do que precisa interessa. Tem que lembrar. provar o ponto de vista dele. Você entendeu? Entendi. Ele não entendia que por ele ter passado por toda essa cirurgia, por tudo isso, ele necessitava rever conceitos, valores, Hum. que eram que, ó, olhar para dentro, eu errei, eu tomei decisões que não foram positivas. Então eu tenho que fazer o quê? Eu preciso caminhar de uma outra maneira. Ninguém faz assim e caminha de uma outra maneira. Então eu preciso aprender novamente. Por isso o estudo. Então vamos estudar, vamos compreender. Não, ele queria o quê? Ele queria a taxa de médium de dirigente superpotente que tinha na Terra. Mas isso era para fora, era para mostrar, para fazer. Ele fazia, eu não estou dizendo, ele fazia. Mas nele mesmo ele estava perdido naquilo que ele tinha escolhido. Já me encontrava bastante alterado com tudo o que estava acontecendo, mas ao ouvir Marcondes pronunciar daquela forma, senti-me muito ofendido com a injustiça que ele acabara de cometer. Meus olhos marejaram e deixei cair uma lágrima de piedade aos tutores amoráveis do Hospital Esperança, que nunca nos pediram nada em troca do carinho e do desvelo com que nos orientavam e socorriam. Até mesmo os outros companheiros que a princípio externaram suas queixas recuaram ao perceber que havia algo muito grave na atitude do nosso irmão. Seu estado se agravava. Marcondes, permitindo-se penetrar nesse estado emocional de alucinação, irá ao encontro do seu próprio cativeiro. Você não está tomando suas medicações e isso é grave em seu momento de recuperação. Cansaram-se de mim? Então me transfiram. É tudo o que eu quero. Não aceito mais ficar dentro destas grades. Se não o fizerem, eu mesmo faço. Não acredito mais na palavra de ninguém aqui dentro. Para mim é tudo mentira, mentira e mentira. E se não me levarem hoje mesmo às furnas do mal, ao centro que dirigi e aos meus familiares, prometo fugir desta casa sem enganar a ninguém. Saio pelo portão por onde entrei. Amigo, nesse estado de espírito, não queira saber o que te aguarda além do portal. Passa a ser um problema meu. Ainda não, Marcondes. Por enquanto, você ainda é a responsabilidade nossa. Aí vocês são curiosos para ver o que está no portal? Todos os portais de hospitais, de colônias, eles são protegidos energeticamente, porque sempre há espíritos querendo invadir para causar tumulto, para retirar espíritos que ali estão se refazendo, porque eles necessitam de energias negativas.
entendeu? Então, aquele que sempre, quando se ultrapassa o portal dos hospitais, se vai em caravana, se vai blindado, se tem toda uma roupagem, se tem todo um preparo. Não sai assim, né? Não, Sozinho, vou ali e já volto. Não, não vai, né? porque a gente tem que entender aonde que estão os hospitais. Ou tá lá nas Furnas, ou tá no umbral médio, ou então Umbral. no umbral mais leve. Mas tá no umbral. Tá. Ixi, agora eu não sei se piorou ou não piorou. Todo mundo ficou bem quietos, bem quietos. Marcondes se retirou imediatamente da sala de estudos. Era visível seu estado de alteração. Cambaleava e estava lívido como um boneco de cera. Cornélio chamou ligeiramente um assistente que presenciou o fato e lhe solicitou que tomasse providências de auxílio. Um ambiente espiritual pesado instalou-se na sala. Os companheiros que apoiavam a tese de Marcondes mostraram-se confusos e envergonhados. Nosso orientador, então, diante daquele quadro, propôs a oração e, com humildade, rogou a Jesus para que todos fôssemos alvo da sua extensa misericórdia. Após a prece, fomos acrescidos de recursos novos e instantaneamente a aula recomeçou. Amigos, prossigamos. Na hora aprazada, comentaremos o episódio ocorrido. Estejamos certos de que nossos assistentes tomarão as providências justas e necessárias ao bem do nosso irmão. Meu nome é Cornélios. Sou tarefeiro nas câmaras do subsolo desta casa. Encontram-se sob minha responsabilidade as equipes de serviço, as regiões da semicivilização. Semicivilização. Que foi, Nerdinha? O que vem... fica pensando, Nerdinha fica viva. Semicivilização não está ainda organizado, civilizado inteiramente, é isso? É isso aí. Vamos ver como que é essa semicivilização. O que Semicivilização. significa, tá? Por solicitação de Dona Modesta, foi-me pedido tratar do módulo sobre a obsessão. Procurarei ser prático no tema. Nosso objetivo básico é ter alguns fundamentos para o diálogo. Nada mais. Comecemos conceituando o assunto de conformidade com o livro dos médiuns. Obsessão, isto é o domínio em que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus espíritos e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com um espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Isso está no livro dos médiuns. Isso é a obsessão. O instrutor Calderaro, né, que a gente vê no livro No Mundo Maior, do André Luiz, né, em recente ciclo de debates promovidos aqui no hospital, e foi ele que fez, né, a palestra do Lírios de Esperança. Calderaro falou, foi quando reuniu lá todos os médiuns, lembram? Então, promovido no hospital, orientou-nos a dividir a obsessão em dois grupos, cuja a peculiaridade muito nos auxiliam na melhor compreensão. Primeiro grupo é das obsessões morais, um princípio da lei da sociedade na evolução, ou seja, são as vinculações humanas nas quais o interesse é um núcleo central da convergência. O interesse pessoal é o impulso instintivo da alma que promove o desenvolvimento do afeto. O interesse é a mola da afetividade no estágio em que nos encontramos nas relações de alma para alma. O interesse pessoal
é a lagarta rastejante que um dia se tornará a belíssima borboleta, em busca dos voos do desprendimento e do altruísmo incondicional. Sem interesse, o afeto não desperta. Interesse, As meninas estão olhando assim, vai ter que explicar Ok. essa parte. Sim, por favor. O primeiro grupo das obsessões morais é aquilo que a gente estava falando dos valores, daquela primeira parte que a gente estava falando do Marcondes. Ele tinha o valor de fazer aquilo por afora, mas ele não conseguiu compreender aquilo que ele fez de errado, que era ter traído, ter tido um caso. Mas ele não está falando do Marcondes aqui, né? O Marcondes já foi embora. Não, o Marcondes já foi embora. Eu estou falando das obsessões morais. Morais. Eu estou dando Exemplo. o exemplo Tá. desse para que a gente consiga ter um exemplo de obsessões morais. Uhum. Aí, a partir do momento, é um exemplo prático. A gente tem diversas, né, obsessões morais. Então, essa é uma abertura. Mas o que ele liga aqui a obsessão moral com quando a gente faz as coisas com interesse pessoal, né? Então, aí sim a gente acaba recebendo uma obsessão moral, né? Por causa que nós moralmente não estamos ainda aptos a fazer a coisa certa. É isso aí. Ele fala assim: vamos lá, eu vou fazer isso, mas ninguém vai saber, então tá tudo isso aí. certo. Eu tô assumindo. Então, isso dá brecha de uma obsessão moral. São os valores, é aquilo que a gente faz de errado dos nossos valores. No meu ponto de vista, o que você faz é menos importante do que o motivo pelo qual você faz. O motivo pelo qual você faz alguma coisa é muito mais importante do que a própria coisa que você está fazendo. Porque às vezes você faz uma coisa pequena ao olho dos homens, mas a mola que te impulsiona a fazer aquilo é tão grande que para você tem um retorno muito grande. Ao passo que você pode ser dirigente de uma casa com 1.000 pessoas, mas o que te impulsiona é simplesmente poder falar que você dirige uma casa onde vem 1.000 pessoas, entendeu? E aí não tem um significado tão grande, porque o teu objetivo não é ajudar as pessoas, o objetivo é você angariar para si mesmo o status, né, de ser o dirigente de uma casa desse tipo. Quando faz para o outro, pensando no que vai receber. É isso aí. Ou da vantagem que pode ter, né? Pode Eu ter. faço para ele, mas é porque eu vou receber um benefício. Ó, que nem assim, ó, vamos dar um exemplo que acho que cabe bem rapidinho, que me veio aqui na mente. Muitos daqui ouvem, né, assistem as lives da Mônica. Ela não fala toda semana que eles distribuem 1.000 quentinhas, que eles estão ali, que são os voluntários. Ela não traz, ela passa 5, 10 minutos de toda a live agradecendo o quanto que as pessoas doam. Então, ela não fala que o projeto é dela. Ela fala que o projeto é de um todo. Compreendeu? É diferente, né? Ela divide e ela agradece, né, a cada um. Então, ela está fazendo para ajudar, ela está vendo a comunidade, ela não está massageando o ego e falando assim, nossa, nossa casa é muito boa. Nós entregamos, né? Nós Nossa. entregamos não sei quantas quentinhas, nós fizemos, não. Ela disse que foi toda a comunidade lá que ajudou. A comunidade que trouxe, fez que doou os alimentos. isso. Você entendeu? Vamos parar por aqui? Então nós paramos no dizer dos sábios orientadores da codificação espírita